Palestras Nova Era 2021. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Bom, pessoal, o assunto de hoje vai ser sermos espíritas, sermos cristãos. Existe muita gente que questiona isso, achando que espíritas não são cristãos, né? Que os cristãos não podem ser espíritas. Então, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre isso. Espero que vocês gostem. Ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é deter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação, é compreendê-la como manifestação da justiça divina e caminho natural para a perfeição. Não é só comunicar-se com os espíritos, porque todos, indistintamente, se comunicam, mesmo sem saber. Ser espírita não é apenas consumir as obras espíritas para obter conhecimento e cultura. É transformar os livros, as suas mensagens, em lições vivas para a própria mudança. Ser sem vivenciar é o mesmo que dizer sem fazer. Ser espírita não é internar-se no centro espírita, fugindo do mundo para não ser tentado. É conviver com todas as situações lá fora, sem alterar-se como espírita, como cristão. O espírita consciente é espírita no templo, em casa, na rua, na fila, ao telefone, sozinho ou no meio da multidão, na alegria e na dor, na saúde e na doença. Ser espírita não é ser diferente, é ser exatamente igual a todos, porque todos são iguais perante Deus. Não é mostrar-se que é bom, é provar a si próprio que se esforça, porque ser bom deve ser um estado normal do homem consciente. Anormal é não ser bom. Ser espírita não é curar ninguém, é contribuir para que alguém trabalhe a sua própria cura. Não é tornar o doente um dependente dos supostos poderes dos outros, é ensinar-lhe a confiar nos poderes de Deus e nos seus próprios, que estão na sua vontade sincera e perseverante. Ser espírita não é consolar-se em dar, porque pelas leis naturais da vida é mais bem-aventurado dar do que receber.
não é esperar que Deus desça até onde nós estamos. É subir ao encontro de Deus, elevando-se moralmente e esforçando-se para melhorar sempre. Isto é ser espírita com as bênçãos de Jesus, nosso mestre. Essas frases foram extraídas do livro Aprendendo a Lidar com as Crises, de Vanderlei Pereira. E aí muita gente se pergunta, ser espírita é ser cristão? No Jornal Espírita número 317, de janeiro de 2002, especificamente na coluna Qual é a Dúvida?, de responsabilidade de Carlos de Brito Embacei, foi transcrita para os leitores a seguinte mensagem: Espiritismo cristão? Como? O Espiritismo é cristão? Mas os senhores então acreditam em criação do mundo em 6 dias, há 6.000 anos? Creem em 3 deuses fazendo papel de um? Creem na infalibilidade da Bíblia? Creem que estão salvos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz para remir nossos pecados? Não? Então, como pode o Espiritismo ser cristão? Todo cristão tem por obrigação crer naquelas coisas, pois senão não podem fazer uso do qualificativo de cristão. Responderemos às questões propostas pelo articulista sem a necessidade de demonstrar que, se ele realmente pensa dessa maneira, nada entende de espiritismo. Talvez seja mais um dos que ouviram dizer que o espiritismo é isso ou aquilo, da boca de outro que ouviu dizer, que por sua vez também ouviu de outro, e assim sucessivamente. Ao que nós sabemos, ainda não existe nenhuma instituição, nacional ou internacional, encarregada de distribuir carteirinha de cristão a quem quer que seja. O que afirmamos é que é cristão todo aquele que se diz ser, nada mais que isso. Mas isso não implica necessariamente termos que pensar de maneira igual, pois cada um de nós é uma individualidade distinta, que possui grau de evolução diferente dos demais. Entretanto, iremos recorrer ao Evangelho para tirarmos a prova. Primeiramente, citaremos o próprio Jesus, que diz: porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Veja que a única condição para ele estar junto com alguém é que esteja reunido em seu nome. Fora disso, só se alguém estiver querendo ser maior que Jesus. Agora podemos citar Paulo, que em sua carta aos Coríntios fala: julgais as coisas só pelas aparências. Se alguém tem a certeza de pertencer a Cristo, considere que nós somos de Cristo como Ele. Isso também Paulo falou na 2ª carta aos Coríntios. Também fazemos uma diferença entre ser cristão e seguir ao Cristo. Os que atualmente se dizem cristãos nada mais são que pessoas que poderíamos dizer judeu-cristãos, já que para eles a fonte de suas verdades se apoia na Bíblia. Seguir ao Cristo para nós seria esforçarmos para colocar seus ensinamentos, contidos no Novo Testamento, tudo isso em prática no nosso dia a dia.
Não o vemos em momento algum criticando a religião de ninguém, nem o vemos tentando a qualquer custo converter alguém a segui-lo, ou mesmo insistindo que somente quem o segue irá para os céus. A única coisa que Jesus disse foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entretanto, isso significa que sem praticar os seus ensinamentos, não há como chegar ao Pai. Mas, a bem da verdade, não podemos dizer que os ensinamentos são propriamente de Jesus, já que disse: portanto, o que falo é justamente aquilo que o Pai me mandou anunciar. Ou seja, estava transmitindo-nos as orientações de Deus. E para os menos avisados, Kardec, estudando a moral do Cristo, publicou o livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde analisa sob a ótica da doutrina espírita os ensinamentos de Jesus, entre os quais citamos o Sermão da Montanha. E para ressaltar a importância dele, vejamos os dados abaixo. Primeiro, no Evangelho segundo o Espiritismo, existem 28 capítulos, dos quais 18 contêm passagens dele. Corresponde, portanto, a 64% dos capítulos. Segundo, em Mateus, ele está inserido nos capítulos 5, 6 e 7, num total de 111 versículos. Destes, 92 foram estudados por Kardec, ou seja, 83% dos versículos. 3. Em Mateus, existem 28 capítulos. Esse episódio está narrado no terceiro, o que equivale a 11% dos capítulos. Assim, no aspecto religioso, o Espiritismo abraça, sem dúvida alguma, os ensinamentos de Cristo, não os daqueles que se julgam donos da verdade. A nossa máxima do Espiritismo é qual? É fora da caridade, não há salvação, que cumprida significa amar ao próximo como a nós mesmos, mandamento básico da mensagem de Deus, vinda aos homens por intermédio de Jesus. Há quem afirme que o cristianismo possa salvar o mundo. Enganam-se. Há quase 2000 anos, o cristianismo tem cometido os maiores crimes de que há memória nos anais do gênero humano, incluindo cruzadas, inquisições, guerras de extermínio, infernos de ódio, rios de sangue e de lágrimas, e ninguém dirá que isso seja salvação. É tempo de voltarmos a um conceito mais puro e mais espiritual do cristianismo. Cristão genuíno é todo aquele homem que possui o Espírito de Cristo e vive segundo esse Espírito. O Espírito de Cristo, porém, é o de um amor ao próximo universal, nascido de um profundíssimo amor a Deus. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para vocês. Como vocês veem, o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os ensinamentos que fazem parte do Espiritismo, são todos ensinamentos de Jesus. É tudo baseado em cima dos ensinamentos de Jesus. Então, o Espiritismo é cristão? Sim. O Espiritismo é cristão porque segue os ensinamentos de Cristo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, estamos à disposição, tá bom? Um abraço a todos com muito carinho, com muitas saudades e que Deus abençoe a todos nós.
Em seguida, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde, através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nossos corações. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado. Assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados pois já vai começar. Vamos nos tranquilizando, fechando os olhos, mentalizando a figura de Jesus à nossa frente, dando início ao nosso passe na noite de hoje. Permite, Senhor, que os mensageiros de luz, todas as correntes espirituais do bem, possam auxiliar a essa pessoa à minha frente, afastando dela tudo que possa perturbá-la espiritualmente, fisicamente. Permite, Senhor, que as energias possam ser renovadas e afaste dela tudo que a perturbe. Vamos tirando tudo, limpando tudo e agradecendo mais uma vez pelo auxílio que essa pessoa está recebendo. Vá em paz, irmão. Que Deus te abençoe e ilumine o seu caminho.